Ponto de vista sobre ensino, educação, comunicação e comunidade surda. Elias Paulino da Cunha Júnior. Alunos do Colégio Miguel de Cervantes entrevistam o professor Elias. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Olá, tudo bem com vocês? Agradeço aos alunos, professores e toda a organização do Colégio Miguel de Cervantes por me concederem a oportunidade de manifestar as minhas opiniões e reflexões sobre educação, comunicação, comunidade, porque acredito que estas são as temáticas que sempre estamos apresentando e questionando na busca de soluções à causa surda. Introdução. Você poderia fazer uma breve apresentação sua? Meu sinal pessoal é esse e o meu nome é Elias. Tenho 31 anos de idade, nasci, cresci e moro em São Paulo, capital. Sou formado em História, Pedagogia, tenho especialização lato sensu em História, Sociedade e Cultura, também em Libras, Educação Bilíngue para Surdos, mestrado em Políticas Educacionais. Atualmente, estou cursando Letras, Português, Literatura e também fazendo doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Sou professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ensino e educação. Você acha que a comunidade surda recebe uma educação básica de qualidade? Como isso influencia na perspectiva de construir uma carreira acadêmica no ensino superior? Penso que para responder a esta questão seria oportuno fazermos uma distinção entre ensino, educação e escola. Pois o conceito de ensino trata-se do processo de ensino que estamos tratando numa relação humana de reflexões em desenvolvimento para a aprendizagem, que está diante do que ocorre nessa colaboração de percepções de mundo cultural no dia a dia. O ensino não precisa ser somente no âmbito da instituição escolar, porque, a meu ver, está em todos os lugares e em meios de compreensão. Ou seja, dentro da escola e fora dela, e no próprio diálogo cotidiano que compartilhamos em diferentes espaços. Para mim, existem essas diferenças e o conceito de educação é um conceito amplo que podemos compreender como processo formativo de vida social, familiar, artística, em seus diversos contextos, como teatros, museus, encontros culturais e outros ambientes que proporcionem a apropriação para o conhecimento. Na comunidade surda, esse processo cognitivo acontece não só no âmbito da educação, enquanto acesso e formação cultural, mas também se manifesta por meio das diversas oportunidades em eventos comunitários que contam com a presença de pais, familiares, amigos, personalidades, intérpretes, professores. Nesses encontros podem ocorrer apresentações teatrais, poéticas, narrativas infantis que contribuem não somente para a interação entre os participantes, mas também para a consolidação da cultura surda, aquisição de conhecimento, bem como conscientização sobre a causa surda em todos os aspectos. A escola é a própria instituição escolar com seus currículos, disciplinas, professores, alunos, coordenação pedagógica, formação e seriação.
Nessa direção, pensando na pergunta se de fato a comunidade surda tem uma instituição escolar básica de qualidade, e eu pergunto a qual instituição escolar estamos se referindo. Não podemos generalizar, porque em cada estado, região, gestão política tem seu período, contexto e peculiaridade histórica diversificada que denota e que destoa de uma realidade da outra, dentro e fora do Brasil. É importante refletirmos na escola de inclusão aqui no Brasil e vamos perceber que nessa relação, os professores que sabem língua de sinais podem melhor promover a inclusão, mas muitas vezes faltam profissionais. E por isso fica inviável falar que existe uma homogeneidade nos ambientes inclusivos, porque são contextos diferentes. Na escola de inclusão, aqui no Brasil, nós vamos perceber que existe um modelo que está atrelado a um professor ouvinte, a um aluno ouvinte. Então, nesse modelo curricular, nós vemos que ainda não temos esse perfil do professor e do aluno bem estabelecido como referência. E já na escola de inclusão, essa questão ela é importantíssima tratar da formação, já que a cultura ela está atrelada, impregnada. Então, os surdos, muitas vezes, nessa questão de formação, de conscientização, nota-se algo sério que é preciso ver e se apropriar das questões bilíngues, sabendo que o português é a segunda língua na modalidade escrita e compreendendo a Libras como língua de instrução nessas práticas das instituições escolares. E que ainda falta muita coisa. Quando vemos no ensino superior que os surdos eles ainda têm um atraso para acessar, então, há uma disparidade, os ouvintes, eles têm uma condição muito mais favorável para o acesso ao ensino superior. Então, nessa luta, a despeito do que vemos nas estruturas, nesse contexto e nos percentuais de professores surdos dentro da educação superior, nas pós-graduações, tanto mestrado quanto doutorado, nós vemos que há uma necessidade de conscientização e também na superestrutura que se conecta. É preciso uma mudança. Então, vemos grandes problemas, falhas e nesse modelo de ensino-aprendizagem, nós acreditamos e percebemos que os surdos no futuro terão muito mais oportunidades, são capazes de ingressar na educação superior. E o que o contexto tem mostrado é justamente uma disparidade. Eu, Elias, enquanto surdo, acredito que posso fazer minhas próprias escolhas, aquilo que seja melhor para a minha vida. E assim creio que devemos refletir que o surdo é capaz de superar todas essas barreiras, essas desigualdades do sistema educativo. E é preciso haver o reconhecimento do seu valor, a formação acadêmica, a atuação para a prática profissional que ele escolher, para o qual se preparou. E é possível quebrar esses paradigmas. Precisamos mostrar essa quebra, essa ruptura no sentido de humanizar a relação social e a aceitação de surdos como professores na educação superior. Você acha que as escolas exploram e desenvolvem plenamente as potencialidades de alunos surdos? Caso não, o que deve ser feito para que isso aconteça? Tudo vai depender da estrutura pedagógica e da gestão política da instituição no âmbito educacional, escolar. Não gosto de julgar a escola de modo generalizado, porque cada caso
é um contexto específico, mas há experiências onde a escola pode rotular, qualificar, desqualificar, segregar, agregar, valorar, descaracterizar. E assim, o aluno surdo em sua formação pode não ser respeitado. Isso depende de cada escola. Cada uma tem um contexto. Quando você pensa em uma escola que pensa nas diferenças e na diversidade, sem considerar a percepção linguística dos surdos ou a concepção cultural, não há nesse sentido um modo de explorar o pleno desenvolvimento e as potencialidades dos surdos. Ao que parece, esse ambiente não legitima a identidade cultural surda. Integrar o aluno surdo à realidade dos alunos ouvintes como processo de homogeneização para que o aluno surdo se comporte conforme a conduta da sociedade majoritária ouvinte, subordinando-se à regra cultural da própria escola, é condicioná-lo a um gueto linguístico e cultural. Neste ambiente, vejam que ele é excludente, não há plena liberdade para esse aluno expressar as suas potencialidades. Então, esse é um grande problema que precisa ser revertido. Nesse processo, é preciso questionar o que se entende por diferença e diversidade. E, além disso, é preciso dar a eles valoração, significado, sentido para a sua formação, e esses paradigmas impregnados nas tradições pedagógicas devem dar lugar e valores para essa formação humanizada. Por outro lado, quando se tem a escola que estimula o potencial humano do aluno surdo em formação e nas relações, quer sejam culturais e linguísticas, o processo cognitivo se consolida e, nesse sentido, o aluno adquire confiança, autonomia e autoestima nas relações e consegue essa superação no compartilhamento de igualdade de condições. A escola bilíngue, ela é um exemplo importante, pois todos envolvidos no processo têm a preocupação com a formação, com o preparo do aluno na e para a vida. Isso é considerado um salto significativo para o amadurecimento intelectual e social. Como você se enxerga cursando tão alto nível de graduação acadêmica no sentido de superação e inspiração para outros? Agradeço pela pergunta, por esse reconhecimento sobre a minha formação, mas preciso deixar claro que o itinerário da minha vida não foi fácil. Desde criança, fui incentivado pelos meus pais a não só ir à escola, mas também ler e ler bastante. Para mim, o ato de ler passou a ser libertário e libertador, porque me dava autonomia. Autonomia que se manifestava através da imaginação, da construção, da ressignificação que eu dava às palavras, e para mim as palavras são como pássaros voando livremente. E sempre digo isso nas minhas palestras, que os meus pais são e sempre serão os meus primeiros educadores. Então, no meu período de infância, tentava adquirir o hábito de leitura em substituição ao treino da fala, porque essa foi, em princípio, a sugestão politicamente correta que a fonoaudióloga repassou aos meus pais. Eu lia muitos livros em voz alta para exercitar a oralidade. Nessa época, meus pais ainda não tinham conhecimento cultural da Libras. Atualmente, eles são formados em Libras e a gente consegue interagir normalmente.
lembro que ao ler, muitas vezes errava a pronúncia das palavras, não entendia o significado, mas continuava. Esse foi um período da minha vida em que quase desanimei de estudar e de ler, porque era um processo exaustivo e por conta da insegurança que eu carregava comigo, mas durou pouco. No período do ensino médio, a vontade de ler aumentou e passei a ter energias suficientes para a superação. Posso dizer, se hoje eu já consegui 5 formações, mais uma outra graduação ainda em processo, que é o curso de Letras, Português, Literatura e a tese de doutorado que estou para finalizar no próximo ano, o prazer da leitura, pela leitura, foi o meu fiel escudeiro em todas as jornadas. Por isso aconselho a todos, leiam, leiam muito, isso será muito importante para vocês. No entanto, por mais que eu tenha uma titulação acadêmica, tenho essas formações de instituições renomadas, de universidade, compreendo que o conhecimento é um processo para ser compartilhado e valorizado na comunidade surda e para a comunidade surda. É preciso um despertar da sociedade ouvinte para que ela possa enxergar e se desvencilhar da visão retrógrada que se criou sobre os surdos ao longo do tempo. A sociedade conscientizada pode ser forte aliada na luta e no apoio à causa surda e contribuir dessa forma para a comunidade surda. E essas conquistas trarão uma busca de um ensino de melhor qualidade. O meu papel como cidadão, como professor, é inspirar a todos por meio do conhecimento, experiências, o que trago comigo. Porém, compreendo que a quantidade de formação, de certificações, não faz o indivíduo ser melhor do que aquele que traz pouca ou nenhuma formação, nenhuma certificação. Infelizmente, nós vivemos em um processo concorrencial. Acredito que é preciso refletir sobre o sentido da vida e com outras lentes de experiências, como se estivéssemos em realidades diferenciadas, porém conscientes de que o eu em mim, o eu no outro, é um espelho de mim mesmo, uma busca incessante de algo que seja o melhor para todos. Nessa troca, nós vemos que somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais, é importante é esse conhecimento. Às vezes até me pergunto se eu tivesse nascido em outro contexto de vida, se minha trajetória escolar fosse diferente pelas quais passei e enfrentei, como seria? Se trabalhasse como mecânico, repositor de mercado, ou como garçom, como empresário, lojista. Se você fosse eu e esses que estivessem em meu lugar, como seria estar em outro lugar, em outro contexto, em outra profissão? Como seria minha percepção de mundo? Concluo que não importa quantas titulações de alto nível acadêmico tenhamos, porque na vida sempre teremos grandes desafios, experiências diferentes e realidades, e o importante é que precisamos entender que essas outras lentes diferentes também têm muitas coisas a nos ensinar. São nesses infinitos contextos que precisamos aprender a ter um olhar solidário para a formação humana, aprender a olharmos para nós mesmos, para os outros e mudarmos para que sejamos melhores. E esse é o valor que leva de seguir uma carreira acadêmica. Partiu de uma motivação pessoal ou incentivo externo?
Considero que o incentivo veio de dentro da minha própria casa. O contato com as leituras que me fez descobrir um mundo de possibilidades e me direcionou para a história, no desejo de descortinar novos horizontes. Essa percepção de mundo e o tempo confirmou que a escolha foi fundamental e me impulsionou a estudar, fazer pesquisa, crescer na carreira acadêmica por meio de outras formações. E assim, como aconteceu comigo, busco estimular os meus alunos a acreditarem que cada um tem o seu potencial para ser o que quiserem ser. E eu tenho uma imensa satisfação quando vejo muitos dos meus alunos despertados para seguir trajetória acadêmica, conscientes do seu papel histórico e social a desempenhar. Isso é muito importante. Além das escolas, qual é o papel dos pais de crianças surdas na educação de seus filhos? Como foi que se deu essa participação em sua experiência pessoal? Os pais precisam conhecer que existem vários caminhos e possibilidades para a formação de seus filhos, como, por exemplo, conhecendo a cultura surda, a comunidade surda, quem são os usuários de Libras, e também ver a cultura como um todo, o papel da fonoaudiologia, a visão de quem tem a visão da surdez, de uma forma a não imprimir uma obrigatoriedade de oralidade, mas é relevante que cada um possa fazer suas escolhas, bem como é muito importante que a criança surda tenha essa oportunidade de conhecer e em processo de vida para que, com o passar do tempo, ela tenha autonomia para escolher qual caminho se sente mais confortável e segura. Acredito que os pais precisam ter uma visão mais ampla e aberta para conhecer os espaços culturais surdos, bem como associações e entidades culturais surdas. Isso contribuirá grandemente para que os pais não fiquem reféns de uma visão reducionista e precisam ter o cuidado de buscar mais informações sobre o uso da Libras e não seguir aconselhamentos descontextualizados que tendem a desqualificar a cultura surda. Precisa estar aberta para ver e encontrar essas possibilidades. Quando eu tinha 16 anos, até então não usava Libras, e me lembro que naquela época a fonoaudióloga que orientava meus pais acreditava que isso poderia atrasar o meu processo de desenvolvimento e aprendizagem. E os meus pais não tinham consciência. Hoje, eles já conhecem, já estão mais conscientes, e eu considero aquela decisão equivocada. Porém, naquele momento que os meus pais recebiam, toda a parte de orientação da fono, hoje eles sabem que não precisava ser assim, é preciso ver as possibilidades e os diferentes caminhos. Comunicação. De que forma você costuma se comunicar com pessoas não surdas dentro do contexto de trabalho e pessoal? Por quê? Como mencionei, desde a minha infância até a adolescência eu me comunicava oralmente, mas a compreensão e o entendimento não eram 100%. Dos meus 16 anos até o momento atual, me comunico muito bem em Libras. Dependendo do contexto e do ambiente em que haja necessidade, faço uso da Libras ou da oralidade, mas também consigo fazer os dois ao mesmo tempo, o que é chamado de bimodalismo. Atualmente sou bilíngue, mas prefiro usar Libras, pois me dá mais confiança e garantia no entendimento comunicativo. No meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia, quando estou com a comunidade surda, uso a Libras porque me dá clareza, legitima a identidade e a cultura surda. Com
recente anúncio da pandemia, como você passou a se comunicar com pessoas nesse contexto virtual? Foi difícil se adaptar a esse novo formato, pensando no seu doutorado? Nesse contexto de pandemia, o desafio foi ainda maior quando eu tive de participar das lives e das aulas virtuais, porque não disponibilizaram a janela de intérprete para a mediação com os alunos. Eu tentava acompanhar, mas ficava difícil para mim. Os recursos tecnológicos e da internet de início não oferecia uma estrutura com qualidade considerável. Posteriormente, essa situação foi melhorada. Nesse período, fiz pesquisa sobre o uso da internet e no âmbito educacional, das instituições escolares de surdos, para saber como os professores surdos e alunos estavam interagindo nesse processo. E justamente nessa pesquisa, em que mostra desigualdade social, cultural, econômica e, sobretudo, linguística, porque muitos não percebiam e se mostrou ainda mais selvagem. Isso ocorreu por conta do modelo de plataforma utilizado. Ele foi idealizado sem interação linguística em Libras. Não favorecia o acesso aos alunos surdos em contexto de inclusão escolar, porque precisa contemplar a presença de intérprete. Aqui eu expus a essência de mais uma barreira para os surdos, agora em ambiente virtual. Diferentemente, no meu doutorado, onde a instituição proporciona acesso linguístico e de atenção com qualidade. A minha orientadora tem a preocupação de que eu seja contemplado com a mediação feita por intérprete em todas as aulas. Dessa forma, fica mais fácil acompanhar as aulas, as orientações. Qual o papel da Libras para a melhora na comunicação entre pessoas surdas e não surdas? E na relação de desigualdades? A língua brasileira de sinais vai além de uma disciplina e de um curso, pois trata de relações sociais em seu processo de construção linguística. E o problema está em focar na Libra sem considerar o contexto histórico, social, cultural, para a redução das desigualdades. Nessa direção, a pessoa que quer aprender Libras e conhecer a cultura surda deve frequentar e ter encontros com os surdos, tentando assim se comunicar a fim de que possam, na prática, aprender, tornando essa realidade viável, e é na prática que se aprende a conviver e ter a percepção de mundo dos surdos. O papel da Libras é socializar e humanizar, mas isso só se realiza, de fato, com a responsabilidade de cada indivíduo em acatar a existência da Libras em nome da legitimidade de um povo, que é o povo surdo. Solução. Você acha que o compartilhamento de vivências, como a sua, é efetivo para gerar conscientização e mobilização sobre essa desigualdade de oportunidades? As redes sociais têm um papel importante nisso? Penso que a mobilidade linguística, seja ela qual for, bem como o seu uso em interações, é uma forma de minimizar a desigualdade e gerar consciência. Isso não depende só de mim. Em minha opinião, a empatia, ela é uma visão reducionista porque significa apenas o ato de se colocar no lugar do outro. E para mim, se colocar no lugar do outro é, sem dúvida, a continuidade dos problemas, porque o processo de emoção, de conscientização, é um ato momentâneo e não contínuo. Portanto, acredito que precisamos ir além da empatia no sentido de compreender o contexto social, cultural, histórico, econômico, político, ideológico, linguístico, que envolva
aquela pessoa e que possa oportunizar uma mobilidade consciente em variações linguísticas e de culturas. Portanto, considero importante e natural a minha presença em ambientes culturais diversificados. Talvez por isso mesmo eu trago grande consideração e cuidado pela autonomia da maneira como abordo as diversas temáticas para me permitir conviver e interagir com as pessoas em suas diversidades culturais e formas de pensar o mundo. Penso que é importante para mim falar dessas questões e onde podemos ver a presença, como nas redes sociais, que tem um papel importante para a conscientização e reflexão acerca de diversos assuntos que envolvam indivíduos surdos. Por exemplo, o meu canal do YouTube, imagino que as pessoas pensem que eu tenho um objetivo de ensinar sinais ou dar uma aula sequencial em Libras. Pode até acontecer, mas essa não é a minha intenção. O objetivo do meu canal está em explicar e contextualizar temáticas do âmbito linguístico, cultural, histórico, geográfico, filosófico, político, literário, escolar. Também busco comentar filmes sobre o dia a dia dos surdos. E é preciso ter um olhar mais amplo nas sinalizações que vão do contexto social para o acadêmico ou do acadêmico para o social. Daí porque eu defendo essa liberdade de falar em diversos espaços, lugares e sobre muitas temáticas. O que me incomoda é a ideia do lugar de fala. Eu não gosto de pensar dessa forma porque, ao meu ver, o lugar de fala pode virar uma prisão de fala à medida que os surdos são lembrados somente em alguns eventos ou casualmente, onde há necessidade de abordar sobre a causa surda. Passado esse interesse, os surdos não são mais visibilizados. Não querendo ser pedante, mas há que se considerar que o meu lugar enquanto surdo está onde eu quiser e no que eu quiser falar. Isso é minha autonomia. E a própria rede social, às vezes, dicotomiza esse lema de lugar de fala, porque os surdos só aparecem quando se trata de falar sobre os surdos. Os negros, da mesma forma, somente aparecem quando se trata de um tema sobre os negros. Assim acontece com o índio, cigano, enfim. As redes sociais precisam abordar diversas temáticas onde os espaços sejam disponibilizados aos representantes culturalmente diferenciados para emitirem as suas argumentações, visões de mundo em pluralidade. Portanto, por que eles só aparecem no momento em que eles vão falar daquilo que é a sua própria característica e eles não podem representar ambientes de culturas distintas? Por quê? Eles podem, sim. As redes sociais, elas são importantíssimas para humanizar as relações e trazer igualdade nas relações humanas, nas reflexões, na conscientização. Portanto, esse lugar de fala, ele pode trazer uma segmentação, uma segregação, como se fechasse as mentes para a diversidade, e não é isso que precisamos. Comunidade surda. Qual a importância de haver uma comunidade surda para debates, trocas de experiências e disseminação de conhecimento com pessoas não surdas? Atualmente, a expressão comunidade surda está caindo em desuso, porque existe aqueles que defendem a compreensão de que existem diversidades de comunidades surdas, ou seja, comunidades surdos negros, comunidades surdos acadêmicos, comunidade surda de mulheres, comunidade LGBTQI+, índios religiosos e diversas associações identidades para a criação dessa comunidade. E por que essa ideia está avançando?
Porque quando falamos de comunidade, não estamos tratando de um grupo fechado, composto somente de surdos, mas é um grupo que está aberto a contemplar a presença de surdos, ouvintes, intérpretes, familiares, todos aqueles que defendem, reconhecem e aceitam a legitimidade da cultura surda. Por isso, precisamos mostrar para a sociedade que dentro da cultura surda existe pluralidade identitária e de experiência a ser compartilhada com todos para a superação do senso comum. Por isso, convidar as demais comunidades a interagirem com os surdos é extremamente importante para o amadurecimento de vida intelectual. Quais os efeitos da comunidade surda sobre a melhora da educação dos surdos? A base da luta da comunidade surda sempre foi buscar melhorar a qualidade da educação e principalmente da educação escolar de surdos. Isso é positivo porque a participação em movimentos surdos é uma forma não apenas de pressionar as autoridades, mas também alertar a sociedade como um todo para as questões que tratam da formação dos alunos surdos para que eles consigam equidade. E assim, os alunos surdos obtenham uma boa formação, de boa qualidade, e que assim possam ter segurança, deixando para trás esse histórico de discriminação e deixarão de viver das migalhas que o mercado disponibiliza, que esse sistema faz. Portanto, assim terão um perfil diferente, poderão expandir suas conquistas, serem valorizados, tendo uma melhor qualidade de vida, igualdade de condições no mercado de trabalho, legitimando a comunicação e o aporte linguístico, fazendo com que eles sejam verdadeiros cidadãos. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é a minha busca.